Bom, pessoal, boa tarde a todos. Uma grande satisfação estar com vocês hoje aqui, neste congresso. Como disse o nosso presidente aqui da mesa, aí eu cumprimento a ele e toda a sua equipe de trabalho. Em termos eleitorais, acho que o maior congresso, vamos ver se vai se efetivar com todos votando aí do MTG. Isso é importante, faz parte da nossa prestação de conta ao longo desse período aí. A gente sempre lutou por essa democratização, para que todos pudessem fazer parte do movimento, se interessar pelo movimento, ajudar a decidir pelo movimento. E isso mostrará sempre a nossa força como instituição. Independente de qualquer tipo de atitude ou comentários que tenham discorrido por essa plenária aqui no dia de hoje, que foram feitos e foram levantados. Por detrás de tudo sempre tem um grande envolvimento que não chega na sua plenitude até o conhecimento de todos os senhores. Por isso que cada um vende a sua verdade da sua maneira e se posiciona conforme o momento ou que o lado que o vento sopra. Isso nós temos percebido muito nesses últimos dias, principalmente aqui em São Borja. Mas vamos falar de trabalho também. Neste um ano a gente, como sempre foi de praxe, desde o início lá, ainda como vice-presidente, percorreu as posses das coordenadorias. Na presidência nos últimos 3 anos, ainda mais, sempre procuramos estar presentes em todas as regiões tradicionalistas desse momento, quando os coordenadores saem do Congresso, são empossados, retornam às suas regiões para dar início ao seu trabalho junto à sua coordenadoria local. A gente sempre procurou estar junto, próximo, em primeiro lugar, não para o ato solene, mas em si, para ouvir as bases do movimento. Muitas decisões e muitos caminhos que tomamos foi ouvindo as entidades tradicionalistas lá, ouvindo lá na sua região as suas particularidades e tentando trazer para o seio da administração do movimento esses problemas e achar as soluções junto com todos. Tivemos também encontros de patrões, né? Eventos diversos das entidades, quando possível, não é fácil, né? Nós temos 1.700 entidades pelo Rio Grande, e se nós visitarmos 5 por dia, talvez nós consiga todos os 360 dias visitar a todas. Então é muito difícil. Às vezes a gente consegue encaixar em algum roteiro estas visitas, mas é extremamente difícil se fazer na plenitude, né? Percorremos aí mais de 40 mil quilômetros desde o início do ano, em todas essas atividades, seja os eventos do MTG, seja os eventos das coordenadorias, das entidades, né? Nos envolvemos com os festejos farroupilhas também, né? Em algumas localidades do interior a gente esteve presente, né? Tem todo o envolvimento lá na capital. Procuramos fazer uma reestruturação dos eventos do MTG, melhorar a sua qualificação,
dentro de uma nova realidade que nós estamos vivendo hoje. Alguns anos atrás era fácil, né, realizar uma festa campeira, né, Araújo? Tu ia lá, pedia 250, 300 mil para uma prefeitura, ela assinava um convênio, largava o dinheiro e tu fazia a festa. E gastava bem como tu achava e como tu queria. Hoje já não é mais assim. Os eventos tiveram que ser redesenhados, reestruturados, feito de uma outra forma, ainda em parceria com os municípios, com certeza, mas dificilmente eles têm colocado algum aporte financeiro. Nos ajudam com as estruturas, né, com o pessoal local para a realização do evento, e o resto nós temos que dar jeito de pagar a conta, né? Isso as regiões têm ajudado, as entidades, as empresas locais, né? Todos têm colaborado para a realização nesse aspecto aí que eu toquei no Araújo, a festa campeira. Nas questões artísticas, na realização dos eventos, nós esse ano já conseguimos melhorar um pouco, né? O ano passado já as estruturas das interregionais melhoraram, esse ano elas foram melhores já, em melhores condições apresentadas a todos. Tivemos aprovação de uma lei de incentivo que beneficiou 2 interregionais, com uma empresa que resolveu aportar recursos e aportar na final do Enarte também. Isso foi importante, foi fundamental, colar essa empresa junto. É uma empresa distribuidora de bebida, que havia tentado estar no acampamento Farroupilha em Porto Alegre, não conseguiu, e aí resolveu ficar junto com o MTG nesses outros eventos. Isso é importante nós estabelecermos como instituição esses diálogos, isso é importante nós buscarmos o interesse dessas empresas, buscar as empresas que querem estar junto com o MTG, que querem aportar recursos. Isso é, num momento difícil, talvez o ano de 2018, se não o ano, mas um dos mais difíceis da economia, né? Nós achávamos que 2018 podia ser melhor, mas foi um ano muito delicado, um ano muito apertado, e o MTG conseguiu realizar na sua plenitude todos os seus eventos, com a colaboração, com o entendimento dos tradicionalistas, tá? Com a colaboração dos coordenadores regionais, das suas coordenadorias. Nós conseguimos realizar com muito sacrifício, com muito trabalho, todo esse rico calendário que o MTG tem de atividades, né? Então foi uma grande superação, eu diria, encontrar soluções, encontrar novos caminhos, né? Buscando novos horizontes, mudando, oxigenando, higienizando, né, Vanderlei? Uma nova palavra aí, que eu acho que tem que ser aplicada. Mas enfim, nós tentamos e fomos conseguindo, com toda a diretoria do MTG, com todo o conselho colaborando, aqueles que quiseram colaborar, os coordenadores foram grandes parceiros no encontro dessas soluções, né? Aqui eu deixo o meu agradecimento a eles, que sempre foram compreensivos, né? Sempre foram muito parceiros, tiveram muito entendimento para nós solucionarmos junto todas essas questões que eram palpitantes, que nós tínhamos que passar. Tivemos todos os nossos eventos, começamos lá com o nosso congresso, a nossa festa campeira, no congresso lá em São Jerônimo, trouxemos de volta o baile, a gurizada foi para o baile, dançou, se divertiu. Hoje à noite terá um baile aqui novamente, o baile do congresso, fandango, né? A gente que se criou indo nos congressos, sempre foi participando do baile, não tinha mais o baile. Nós vamos ter aqui
à noite, daqui a pouco mais, nesse mesmo salão aqui, vamos ter o baile, o fandango do Congresso. Isso é bom para o pessoal se divertir, estar junto, né? Eu acho que é um momento de descontração e é um momento também de resgate de algumas práticas que nós tínhamos, né? A festa campeira, feita lá em Esmeralda, tinha um simbolismo maior, que por isso ela foi realizada, essa 30ª festa campeira lá. Tivemos algumas dificuldades, mas foram todas superadas e ela foi realizada com grande êxito. O entreveiro de peões, a ciranda de prendas também aconteceram normalmente, foram grandes eventos, né? Numa estrutura adequada a realização deles, se melhorou, ou seja, se caminha sempre para isso. A nossa convenção tradicionalista, tá? Tivemos uma convenção também extraordinária para algumas questões que sobraram, que ficaram faltando da convenção ordinária, ou seja, nós vamos construindo aos poucos, né, essas questões de remodelar algumas coisas do movimento tradicionalista gaúcho. O acendimento da chama, talvez fique na memória daqueles que estiveram lá, tenha sido um dos mais importantes, grandiosos. Tivemos inúmeros acendimentos de chamas, lindos, maravilhosos, mas esse ele foi muito especial, né, à beira, né, às margens, dentro do Rio Uruguai. Tivemos a participação intensa da comunidade lá do município de Iraí, as escolas. O prefeito, ele incorporou este evento. Ele, a partir do momento de janeiro, quando tivemos lá do ano passado, ele circulou pilchado, administrou pilchado a prefeitura, teve várias vezes a Porto Alegre, na sede do MTG, tratou com muito respeito, com a grandiosidade que tem que ser tratado este evento. Convidou as escolas, a comunidade se inseriu, Iraí respirou o acendimento da chama. Foi um evento maravilhoso, muito importante, de integração com a comunidade local. É isso que nós temos que buscar nos nossos eventos. O Enarte, né? O Enarte, as 3 interregionais, depois a grande final do Enarte, eu acho que transcorreu dentro da normalidade. As Inter, como eu falei anteriormente, procuramos melhorar as suas estruturas, bem atender aqueles que estavam participando, e o próprio Enarte também da mesma forma, a grande final lá em Santa Cruz, né? Tivemos alguns problemas no transcurso de todo esse processo, mas o nosso vice-presidente artístico, Rodrigo, teve a firmeza e a grandiosidade de segurar firme tudo isso que aconteceu. E realizamos todos esses nossos eventos que são importantes. O nosso aniversário do MTG também foi grandioso, foi importante, foi um momento de confraternização. Eu acho que a gente conseguiu ali atingir, em Bento Gonçalves, os nossos objetivos de confraternizar e celebrar mais um ano de vida da nossa instituição. O Enecamp e o Aberto Esportes, eu acho que ganharam maioridade. Foi o maior evento esportivo que o MTG já realizou. Tinha em torno de 1.500 atletas participando. Eu acho que a cidade de Tupã-Siretã, ela nos acolheu de uma forma muito especial, né? Um belo de um parque, um belo de um espaço lá, né? Ali nós podemos, se não fosse aquele espaço, nós teríamos sérias dificuldades para a realização do evento. Ficou demonstrado que temos que melhorar algumas condições, né, da estruturação do próprio evento, mas ficou a lição e o aprendizado daquilo que foi realizado lá. E o parabéns à vice-presidência de esportes pela grandeza do evento realizado lá. E todos os esportistas estiveram, confraternizaram aqueles dias lá. Foi um grande evento. O nosso Fegadã e o Fegachula
realizado ali na 12ª região, ali em Canoas. É o exemplo de superação e o exemplo de que nós procuramos melhorar e dar condições apropriadas aos nossos eventos. É um evento novo, foi para sua 5ª edição, né? Nós sempre estamos procurando um local para fazê-lo, para melhor acomodar os participantes. As estruturas deles já foi uma estrutura bem melhor. Ele nunca teve uma estrutura tão boa como um ginásio, né, de apresentação dos grupos. Tivemos alguns probleminhas que foram sérios, mas que foram superados, né, por todos aqueles que estavam envolvidos no festival, né? Não foi fácil, mas foi possível, com aqueles que estavam ali, nos superarmos e realizarmos este evento. Esse ano foi um ano, não deveria ser, mas foi um ano difícil quanto a essas questões, porque as questões eleitorais do MTG, elas afloram de uma forma muito forte, né? Elas interferem até mesmo em colaboradores dentro do MTG e dentro da fundação. Então é assim, é normal, nós temos que saber lidar com essas questões, ter muita tranquilidade, muita serenidade, para que tudo possa ser colocado da forma correta, ou daquilo que a grande maioria sempre tem que tomar à frente a decisão, né? Nós sempre temos que entregar essa decisão à coletividade, a todos vocês, independente de qualquer problema que tenhamos passado ou que tenha vindo. Tivemos os cursos, o CEFOR, 8, curso de Juiz Campeira, curso de danças tradicionais, os novos instrutores de danças tradicionais, esse ano foram feitos em módulos, né, para poder aprimorar e qualificar melhor. Capacitação das danças, danças de salão, os avaliadores de prenda e peões, enfim, todos esses cursos aí, e é mais o curso CEFOR e o curso da campeira ali, das danças, teve mais de 1000 participantes, né? Um pouco menos que o ano passado, mas a gente entende que o ano passado e o ano anterior, a gente percorreu muitas regiões fazendo a descentralização desses cursos. Tiramos um pouco do MTG lá, da sede do MTG, e fomos até o interior. Então muitas pessoas tiveram a oportunidade de fazer. Então talvez tenha diminuído também, e por outras questões também econômicas e financeiras, que foram muito delicadas esse ano para toda a sociedade. Tá? Mas eu acho que num todo, num calendário muito cheio, muito rico, muito forte que o MTG tem e está desenhado e sempre terá, né, nesse modelo aí, eu acho que atingimos todos os objetivos e todos aqueles que nos procuraram. A fundação aplicou ali, teve mais de 32.000 cartões impressos, entre cartões os normais, os associados às entidades e cartões administrativos. Tá? Participou em torno de 18 eventos. As leis de incentivo à cultura, todas aquelas que nós propusemos ao governo foram aprovadas, né? O Enarte, o acampamento, enfim, vários projetos de lei foram aprovados. Tá? Nós tínhamos um total de 5, o limite mais ou menos, conseguimos. O movimento tradicionalista gaúcho como um todo, não o MTG, mas os tradicionalistas que apresentam projeto, hoje dá mais de 20, quase 25% das verbas da LIC, né? Isso é um dado muito interessante, um dado importante, pelo qual nós estamos nos aproximando daquilo, né, que o Conselho de Cultura vai aprovando, e aí eles também vão restringindo, né?
estamos aprovando muitos recursos. Para nós é muito pouco ainda. Pelo nosso estado, pela nossa cultura, pelas nossas atividades, deveríamos ainda ter mais um percentual maior de participação nesses recursos públicos aí, tá? Mas enfim, já é uma vitória salientar, sinalizar desta forma e eles notarem que o crescimento da participação dos tradicionalistas tem sido muito importante. Temos que tomar um cuidado, temos que nos reunir com eles para saber de que forma que eles querem que sejam encaminhados os projetos junto ao Conselho de Cultura, para que não possamos ter, né, algumas restrições lá. A questão financeira, só que se é bem rápida ali, nós temos que analisar os últimos 5 anos aí, porque foi um trabalho começado lá em 2013, vem até 2018, onde nós partíamos daqueles valores lá negativos para 2015, 2016, 2017, chegando ao final de 2018, o MTG com esse saldo de R$380 mil. Isso não computa, não está, as anuidades de 2019, tá? Isso é o que sobrou do exercício de 2018. 2019 entrou, muita gente pagou aí em dezembro e pagaram agora, mas isso aí não está. Ou seja, isso demonstra que se fizermos alguma gestão um pouco equilibrada, e teve muitos investimentos, esse ano tivemos uma reforma interna, uma pintura, uma reforma da sede, algumas coisas lá, eu acho que a gente consegue manter essa instituição com equilíbrio e com capacidade de investimentos, e mesmo assim, com esses números, ainda alguns eventos que foram deficitários, nós ajudamos, pagamos algumas despesas, né? Fomos fazendo isso para que é de responsabilidade do MTG, né? Essa história aqui, isso aqui é da fundação, é do MTG, a fundação só existe por causa do MTG. Não fosse o MTG, a fundação não existiria. A fundação não precisa ter dinheiro, o MTG pode ter, deve ter. A fundação nós vamos pagando o que ela tem, nós vamos pagando o que der, pagando as despesas dela lá, tá? Mas eu acho que foi extremamente importante todo esse trabalho aí, né? É um trabalho que vem sendo até esse ano, eu acho que é um resultado bem favorável de tudo isso aí. Veja o quanto se cresceu de um ano para o outro, né? Quase que é uma média de R$100 e poucos mil aí, o quanto que por ano que deu, né? Se dividirmos o quanto o MTG poderia, pelas minhas cálculos e do Gerson ali, nós poderíamos estar aí beirando aí os R$600 mil mais ou menos aí. Então isso é importante saber, que é uma instituição e que os recursos de vocês, eles são muito bem aplicados e geridos. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Ninguém faz loucura, ninguém gasta o que não é seu, e as coisas acontecem de uma forma bem dentro daquilo que sempre aconteceu dentro do movimento, tá? Bom, era isso aí de minha parte que eu queria deixar para vocês, tá? Agradecer demais todos os locais que a gente andou fazendo os eventos do MTG, a receptividade, a parceria. A gente sabe quando chega num local e é recebido como o presidente do MTG, a gente sabe quando é recebido como amigo. Se a gente não souber diferenciar isso, a gente se perde nessa caminhada. Então a gente sempre procurou administrar todas essas questões. Digo a vocês que a minha situação, esse ano foi uma situação bem difícil dentro do movimento, dentro do MTG. Eu acho que algumas coisas o MTG tem que rever, né? Tem que estabelecer alguns parâmetros, algumas regras, algumas coisas que estão faltando quando acontecem esses momentos assim. Há um desgaste muito grande, né, das pessoas que trabalham por essa causa. Aqui eu quero agradecer a todos os voluntários,
que ajudaram, que é um tema que ainda será trabalhado esse ano pelo MTG, pelas regiões. Esperar que a gente possa, no final desses 5 anos, ter uma consciência tradicionalista, uma consciência de voluntariado diferente do que alguns conceitos que às vezes estabelecem. Fizemos alguns enfrentamentos, algumas questões que muitos e alguns não gostaram, mas tínhamos que fazer, deveria ser feito, né? Eu acho que pelo bem do movimento, pelo bem das instituições, pelo bem das entidades tradicionalistas, não voltaríamos atrás daquilo que fizemos, faríamos tudo de novo, talvez de uma forma mais firme, de uma forma com as experiências adquiridas. Acho que algumas coisas nunca levantei nenhum tipo de dúvida, hipótese sobre as pessoas. Me chega a mim muitas informações, né? Tem uma gravíssima que chegou aí, mas que não é o momento de ser revelado, e que na verdade querem dar uma volta no MTG, e uma volta na fundação. Mas enfim, no momento apropriado, essas questões serão colocadas e levantadas a toda esta plenária, a todos os tradicionalistas, porque nós queremos um movimento assim. Cometemos erros. Se algum dos nossos erros atingiu, prejudicou algum dos senhores, senhoras, alguma entidade, eu os peço desculpa aqui com toda a tranquilidade e com toda a humildade, sem problema nenhum. Mas tenho a certeza que muitos que atiraram pedras têm grandes vidraças que atiraram essas pedras. E duvido quem não tenha errado ou não tenha cometido nenhum tipo de algum deslize em suas trajetórias na direção do movimento. Mas estou muito tranquilo daquilo que fiz nesses 3 anos, daquilo que trabalhei, daquilo que me dediquei e que abri mão muito para poder devolver a vocês um movimento e um MTG para todos, e um MTG horizontal, sem escolhas, mas um MTG que vocês possam escolher. Muito obrigado a toda a minha equipe de trabalho, da diretoria, os vice-presidentes, a dona Helenir, o Araújo, o seu Martins, o Rodrigo, né? A dona Jane no primeiro momento, depois o Gelson, a todo o conselho diretor do MTG, aqueles conselheiros que tiveram a grandeza e a percepção de colocar à frente de suas vontades pessoais o movimento. E aqueles que o não fizeram, ainda têm tempo de se reciclarem. Aos coordenadores regionais, grandes parceiros, grandes pessoas que fazem o movimento acontecer. Os coordenadores regionais são aqueles que fazem essa roda andar. A eles eu rendo a minha homenagem aqui, os meus cumprimentos a todos eles, que foram grandes parceiros, muitos grandes amigos, a maioria deles, nas horas difíceis, naquelas horas da dúvida, estiveram ali. E foram reuniões de grandes debates, reuniões de coordenadores, mas acima de tudo, de amadurecimento e de crescimento para um movimento mais plural, para um movimento mais horizontal. Né, Flávio Rodrigues? Movimento horizontal. Tá bem? Muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos proteja e que nos dê muita saúde. Obrigado, presidente. Alguém deseja se manifestar? Nenhuma manifestação? Então, coloco em votação a prestação de contas. Presidente, quem for favorável, cartões acima, por gentileza. Diminuiu bastante os votantes. Ok, muito obrigado, podem baixar. Quem for contrário, cartões acima. 1 voto contra. Ok, muito obrigado. Então registre-se que temos 1 voto contra a prestação de contas do atual presidente.